Olá, pessoal do Dubai. Que alegria mais uma vez poder estar com vocês nessa nossa jornada muito interessante que nós vamos fazer hoje. Como vocês podem estar vendo, nós falaremos sobre a grande aparente contradição que existe entre a grande teoria do Big Bang e Bereshit. O Big Bang é a grande teoria de como houve uma explosão muito grande. Por outro lado, a Torá nos afirma que o mundo ele foi criado por Deus. Então, surgem as duas primeiras perguntas que a gente vai fazer, que está aí à disposição de vocês. Quem criou o mundo na realidade? Foi essa explosão? Foi uma energia ou foi Deus? Existe uma contradição entre a Torá e a ciência? E se a gente pode até colocar e se perguntar qual é a idade do mundo. Como, por um lado, eu escuto que houveram dinossauros no mundo que viveram há milhões de anos, e, por outro lado, nós sabemos que, pela contagem no calendário judaico, nós nos encontramos atualmente no ano de 5780. Então, como pode ser isso? Existe contradição? Não existe contradição? E para que a gente possa entender, eu preparei uma apresentação para vocês com todos os dados para ficar tudo muito claro. Então vamos juntos nessa jornada para que a gente, Bezrat Hashem, no final a gente consiga entender algo muito grande sobre essa grande questão que toda hora entra na nossa vida. Será que a Torá é verdade ou será que a ciência é verdade? Então vamos entender agora nesse momento. Bom, pela simples leitura do primeiro versículo na Torá, quando de alguma maneira a Torá ela é entregue e Deus fala para Moisés escreva na Torá como o mundo ele foi criado. Pela simples leitura do primeiro versículo, nós vemos claramente que está revelado que quem criou os céus e a terra foi Deus. Quando está escrito Bereshit, ou seja, no princípio, Bara Elohim, criou Deus, et Hashamayim ve'et haaretz. Deus criou os céus e a terra. Então Deus ele coloca agora o seu perfil, ele coloca, como a gente pode falar, o seu currículo para cada um de nós, de quem criou isso tudo, de quem criou os céus, de quem criou a terra. Depois ele vai falar dia a dia sobre a criação da vegetação, a criação dos animais, a criação de tudo que existe no mundo, até que no sexto dia, como todos nós conhecemos, houve a criação do quê? Do homem, do ser humano, de nós mesmos, até chegar no dia do Shabat. Então, pela Torá, o mundo ele tem um princípio, que é Bereshit Bara, onde o mundo foi criado. Esse é o primeiro princípio que a gente vê. O mundo não sempre existiu, ele sim foi criado. E o número dois, que ele foi criado por Deus, como está escrito na Torá, como nós acabamos de falar. Esses dois pontos que a gente está falando, eles são muito, muito importantes, muito relevantes, e eles são um assunto muito, muito forte para cada um de nós. Por quê? Porque quando as pessoas perguntarem, ou quando nós mesmos nos perguntarem quem criou o mundo, a Torá já traz o seu passaporte. O mundo foi criado por Deus. Houve um princípio, e esse princípio foi criado por quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Que Ayah, Ové, Veie, que sempre existiu, que está acima do tempo, ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, porque ele é Deus, ele é pleno, ele é perfeito. Então ele pode tudo. Se ele pode tudo e ele é o único ser pleno que existe no mundo, ele pode, do nada, criar algo. Ele pode, do nada, dar para o mundo um princípio, dar para o mundo uma nova criação, e ele é o único que tem possibilidade de fazer isso. Baseado nisso, a gente tem que entender o que a ciência ou o que grandes teorias falam sobre a criação do mundo. Então a gente agora vai estudar juntos o que isso
trouxe para cada um de nós. A primeira grande teoria que foi aceita começou com o grande famoso filósofo Aristóteles. Quando Aristóteles admitia e afirmava que o mundo não foi criado. Ele sempre existiu no passado, ele sempre existe no presente e ele sempre existirá. Em outras palavras, falou Aristóteles que o mundo nunca teve um princípio, nunca teve um início. Essa teoria, pessoal, é muito difícil de entender, porque como a gente pode falar que existe algo se a gente não conhece a origem de tudo? De onde tudo começou? Para que eu possa, por exemplo, entender como algo funciona, eu tenho que perguntar para o fabricante como isso funciona. Eu vou dar para vocês um exemplo. Se você compra um novo aparelho doméstico, por exemplo, uma máquina de lavar, e você agora precisa lavar a roupa, se você lavar a roupa de uma maneira que não é adequada, você colocar roupas misturadas, ou você colocar em uma temperatura que não é correta, ou colocar o sabão e o amaciante num lugar que não deve ser colocado, o que vai acontecer? A máquina pode até funcionar, mas você não vai fazer com que ela funcione no máximo do seu potencial. Como você faz para entender como aquela máquina funciona? Muito simples. Quando vem a máquina, você lê o manual de fabricação, em que o fabricante, quem criou, quem produziu aquela máquina, está te descrevendo tudo. Como usar a máquina, como que funcionou, como que você tem que fazer para lavar. Da mesma forma, a gente tem que entender que essa teoria de Aristóteles é muito difícil. Porque como eu posso entender o que eu preciso fazer no mundo, ou como o mundo foi criado, ou como o mundo começou, se eu não sei que ele começou? Se a princípio ele sempre existiu. Por outro lado, ok? Como nós falamos que, por um lado, era muito difícil essa teoria. Por outro lado, o Aristóteles, como astrônomo, filósofo e grego, era muito aceito por todos com as suas provas. E quais foram as provas principais que ele trouxe? Ele trouxe duas provas principais. A primeira de todas era baseada na filosofia grega. A filosofia grega acreditava em Deus. Para a filosofia grega, Deus ele criou o mundo, mas como ele estava muito ocupado, ou como ele era muito elevado, ele deixou esse mundo, ele colocou esse mundo numa forma chamada de piloto automático, em outras palavras, chamada natureza. E essa natureza é que rege e movimenta todo mundo, ok? Ou seja, Deus é uma instituição muito estável e não pode ser aceita a instabilidade de Deus. Então, se o mundo é instável, Deus não pode estar controlando o mundo. Então, falava o nosso Aristóteles, como Deus ele é estável, a prova que ele usava, qual era? Era a famosa definição da filosofia grega sobre Deus. Por quê? Porque como Deus não muda de ideia, então ele não pode agora, do nada, ter criado o mundo. Ele não pode agora estar, sempre ter existido e de repente ele resolveu criar o mundo. Porque se fosse assim, ele teria mudado de ideia de uma hora para outra, desculpa, e com isso ele se tornaria uma entidade instável, não uma entidade estável, ok? E essas duas ideias, essas duas provas que Aristóteles trouxe, baseado na filosofia grega, trouxeram entendimentos muito equivocados sobre o que é Deus de verdade e também que o mundo sempre existiu. Falar que Deus criou o mundo de acordo com Aristóteles era você renegar a entidade de Deus. Porque se ele é estável, se ele é constante, ele não vai de uma hora para outra resolver criar algo novo. Ou seja, Deus não pode ter criado o mundo de acordo com eles. Ele simplesmente sempre existiu. Nós falamos antes que, além de tudo, Aristóteles era um astrônomo. E ele viu que tudo, o Sol, o universo, tinha um ciclo. E ele se deslocava sempre de uma mesma maneira. Assim como a Lua, que de 7 em 7 dias passa pelas suas fases. Tem a fase cheia,
a fase crescente, a minguante, a nova, até que ela volta a ficar pequena novamente. Ou seja, ele começou a ver de uma forma, os olhos de astrônomo que ele tinha, que o sistema do mundo, o Sol, a Lua e o Universo, eles tinham o que a gente chama, eles tinham uma movimentação. Eles se movimentavam de uma mesma maneira, eles eram cíclicos. E essa foi uma descoberta muito interessante. Por quê? Porque, de acordo com a teoria dele, já que Deus é estável, o mundo vai ser assim hoje, e vai ser assim daqui a um ano, e a gente pode dizer que sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então, de acordo com ele, o mundo ele é regido pela natureza, ok? E além de ser regido pela natureza, o mundo ele é estável. O mundo ele vai funcionar sempre assim, nada de diferente pode acontecer na no mundo. E por isso que essa teoria ela foi amplamente aceita por muitas pessoas, por muitas sociedades, até o ano de 1946. Ok? Em relação à teoria de Aristóteles, eu quero começar falando sobre o nosso lado, sobre o lado do que a Torá fala sobre isso. Então é claro que com essa teoria de Aristóteles, que a gente já vai ver que ela foi colocada de lado, a Torá não tem como chegar num acordo. Existe contradição clara. O famoso Maimônides, o Rambam, que viveu entre os anos de 1135 a 1204 da Era Comum, ele era um filósofo. Como nós sabemos, ele era médico. E quando ele discutia sobre a famosa teoria de Aristóteles, o que falavam para ele? Falavam, olha, apesar de você ser filósofo, de você ser médico, mas você é rabino. Você tem uma fé completamente cega. Você acredita na Torá. Então, isso traz para que a sua fé seja cega. Então, por isso que você não aceita Aristóteles. Então, as pessoas vinham e falavam pela Torá e não traziam um embasamento científico de que aquela teoria era verdadeira. Então, o Rambam, o Maimônides, ele tentou de todas as formas rechaçar, empurrar essa teoria para que as pessoas não aceitassem. Por quê? Porque se você aceita que o mundo ele é exatamente igual ao que foi há 1000 anos atrás, ele é igual ao que é hoje, vai ser igual a sempre, então eu pergunto algo a vocês. O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós viemos ao mundo? Para que criar pessoas para no mundo para nada? Para que o mundo seja igual? Será que o mundo não precisa de uma melhora ética, de uma melhora moral, como a gente sabe que é uma das nossas finalidades aqui nesse mundo? Então aqui o Rambam batia muito de frente com essa teoria. Por, mais uma vez, como nós falamos, ser filósofo, ok? E também, como nós falamos, as pessoas falavam para ele, porque você é rabino, você não sabe do que você está falando, e acabou. Só que a gente tem que ver, apesar de que a gente disse que essa teoria foi amplamente aceita em 1900, até 1946, na verdade, tudo começa a mudar no ano de 1925. Quando um ser humano que está aí na foto para vocês, chamado Edwin Hubble, que ele é muito famoso pela utilização do telescópio, ele fez uma descoberta fantástica, inédita até então. Utilizando o telescópio, olhando para o céu e pesquisando sobre uma galáxia que o seu nome era Andrômeda, para aquela época, isso representou algo muito grande. Mas o que ele fez de verdade? Ele quis medir a distância da Terra até chegar nessa galáxia chamada Andrômeda. E ele percebeu algo fantástico, que a galáxia se move em qualquer ponto do universo e se afasta de um ponto do universo com uma velocidade monumental. Ou seja, que a galáxia, além dela se locomover em qualquer ponto do universo que você olhar, ela vai se afastando com uma velocidade que a gente não consegue ter ideia. E logo depois, além da galáxia Andrômeda, Edwin Hubble descobriu outra galáxia muito mais distante, que também se distanciava de um ponto fixo com uma velocidade ainda maior daquele ponto de partida que ele começou aquela investigação. Então ele viu
algo que foi uma novidade gigantesca para a humanidade. Essa porta, ou seja, essa descoberta de Edwin Hubble em 1925, abriu uma porta para a famosa teoria que nós conhecemos do Big Bang. Baseado em quê? Baseado nessa descoberta de que as galáxias elas se afastam e se locomovem com mais rapidez. Por exemplo, quando uma granada explode, todos nós já vimos filmes e sabemos que a granada ela tem todo o material explosivo dentro dela. A pessoa ela tem que tirar, não é verdade? Ela tem que tirar uma parte da granada, ele joga essa granada. Só que o que acontece na granada que aquele material explosivo ele explode de uma forma tão grande? Quando essa granada explode, a parte que se afasta da granada, ou seja, a parte que vai até mais longe, ela tinha muito mais energia no começo, e a que tinha menos energia chegou num ponto menos distante. Ou seja, dentro daquele material explosivo, o que tem mais energia chega muito mais longe. O que tem menos energia chega num ponto muito mais curto. Por isso que a gente vê que quando a granada explode, ela pode explodir do lado de algo que está a alguns metros dela. Por outro lado, ela pode chegar a muitos e muitos quilômetros de distância. Isso por causa da energia que existe dentro dessa granada. Então, de acordo com o famoso George Gamow, que a foto também está aí para vocês, assim aconteceu no universo. Foi isso que ele trouxe na teoria do Big Bang. O mundo ele foi criado através do quê? De que maneira o mundo foi criado? Foi criado através de uma explosão que nós, seres humanos, não temos a menor dimensão para entender. O que ele falava? Ele falava que houve uma bola de fogo e a energia dentro dessa bola de fogo era tamanha, era tão grande, muita energia, que causou essa explosão. E aí, quando explodiu, começou a haver a formação da matéria, não é verdade? E quando as partículas que estavam próximas, até hoje elas vão se distanciando dessa explosão. Até hoje, quando as partículas elas se distanciam, elas vão criando novas criações, elas vão criando novas matérias. E é isso, por isso que o mundo ele continua a se expandir. Mas a gente vê que essa teoria é uma teoria bem interessante, bem diferente do que a gente estudou até agora de Aristóteles. Não é verdade? Porque, na realidade, ele traz uma ideia muito forte de que quanto mais matéria você tem dentro de algo que está fechado, quando aquilo vai sair, quando aquilo vai explodir, como nós trouxemos o exemplo da granada, o que vai acontecer? Aquilo ali pode chegar a distâncias inimagináveis, a distâncias muito, mas muito grandes. Então, depois de 1946, com essa descoberta que a gente falou de Gamow, que foi uma revolução muito importante na ciência, mais de 90% dos cientistas foram unânimes em acreditar nessa teoria e dizer que, se é assim, o mundo ele é finito. O mundo ele tem um fim. Ou seja, se teve a explosão que criou a matéria, o que acontece até hoje? Ela vem se afastando cada vez mais daquele ponto inicial de onde foi a explosão. E como que continua se afastando? Por quê? Porque a matéria que tinha ali era muito grande. A energia daquela matéria era tão grande que aquilo vai se dissipando e vai criando mundos, e vai criando países, e vai criando continentes, e vai criando cada vez mais coisas novas no mundo. Então a gente está dizendo que o mundo ainda não chegou ao seu final. Apesar dele ser finito, como foi afirmado pelos cientistas, o mundo não chegou no final. Não é verdade? Por quê? Porque se a matéria ela vem se afastando ainda até hoje, então não chegou até o final. A grande pergunta é a seguinte, pessoal. E depois? E depois? O que acontece depois? O mundo acaba? O mundo vai sofrer algo que não vai ser irreversível? O que acontece?
A resposta ela é muito complicada e a gente não consegue entender tanto. Porém, desculpa pessoal, a Torá ela já fala sobre algo um pouco parecido do que isso. Por quê? Porque quando os cientistas falam que a resposta ela é complicada e a gente não consegue entender, o que significa? Significa que a inteligência humana não consegue chegar em algo tão grande. E é exatamente esse ponto que a Torá fala para cada um de nós. Que Deus ele se encontra acima da compreensão humana. Entre outros pontos, como por exemplo a ideia de que Deus ele é infinito, o conceito de Deus em relação ao tempo, o conceito de Deus em relação às características, a sentimentos. Deus ele está acima de tudo isso. Então, quando se fala que não tem condição de entender, normalmente é porque não se sabe. Normalmente é porque a inteligência humana, que é uma dádiva de Deus, é um presente sagrado que Deus deu para os seres humanos de ter inteligência. Nós temos três tipos de inteligência. Nós temos a Chokhmah, Binah e Da'at. São três tipos de inteligência que o ser humano sabe distinguir entre uma coisa e outra. A gente não vai entrar em todos os detalhes agora, porque não é o nosso tema. Então, quando a ciência fala para mim, e o que vem depois? Ah, não, isso é muito complicado, a gente não consegue entender. O que eles estão dizendo é que o mundo ele é complexo demais. A existência do mundo, a maneira pela qual o mundo ele se mantém, é muito difícil se você não coloca a compreensão de que Deus está acima de tudo. Então, a gente tem mais um questionamento muito importante em relação a isso. A gente ainda precisa se questionar o seguinte: mesmo que a teoria do Big Bang ela possa ser um pouco mais satisfatória do que a teoria de Aristóteles que nós vimos, a grande pergunta que a gente precisa tentar entender é: ok, eu entendi que tinha uma matéria que ela tinha uma energia muito concentrada e depois disso o que aconteceu? Essa energia ela foi dissipada e a gente vê as consequências disso até hoje, mas tudo bem. Mas eu tenho uma pergunta. De onde veio essa matéria? De onde veio isso tudo? Qual é a fonte disso tudo? A resposta vem através da famosa teoria de Einstein. Vocês estão olhando para ele aí também. Através da famosa fórmula que, certeza, todos nós, em algum dia na vida, estudamos. Que é igual a mc ao quadrado. Ou seja, a energia. O que significa energia? É a massa, é quanto aquilo pesa, vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é representado pelo C. Então, na prática, pessoal, o que diz essa fórmula de Einstein? Que a energia é capaz de formar matéria, desde que a velocidade ela é muito grande. Quanto maior for a velocidade, a energia tem a capacidade de formar essa matéria de uma forma muito, mas muito incrível. Ou seja, pessoal, para formar a matéria, o que a gente precisa? A gente está falando um pouquinho de matemática, mas só para a gente entender. A gente precisa entender que a velocidade dividido pela energia. Ou seja, 9 elevado a 18 vezes zero. Isso que o Einstein estava dizendo para a gente. Que havia muita energia, que foi a famosa explosão da teoria do Big Bang, que no final das contas, de por que tinha muita energia, isso se transformou na matéria. E a matéria é o quê? É o mundo. A explosão se transformou no mundo. Diferente de Aristóteles, que disse que o mundo sempre existiu, porque ele é constante, porque ele é estável. Gamov ele fala: de forma alguma o mundo sempre existiu. O mundo começou através de uma explosão. O mundo começou com um princípio. Houve um princípio para a criação do mundo. Vocês estão entendendo que essa ideia de que houve um princípio na criação do mundo é a ideia que a gente viu lá atrás, quando nós começamos a falar no cartão de visita de Deus na Torá, quando ele diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Se é princípio, então houve um princípio. Opa! Então a gente começa a ver que a teoria do Big Bang afirma que houve um início. Houve algo
que não existia e passou a existir. Na época de Gamow, a grande maioria se opôs à teoria do Big Bang. Falaram que não, e etc. E quem deu o nome do grande boom, que a gente chama, foi o famoso Fred Hoyle, que deu esse nome como se fosse uma maneira para mostrar essa explosão dessa grande energia que acabou se transformando nessa matéria, que se chama mundo. Então a gente vê, aí tem a foto do famoso Fred Hoyle, que ele diz que ele deu o nome dessa famosa que a gente conhece até hoje como a grande explosão. Ok, então pessoal, vamos seguir um pouco mais para a gente ver coisas incríveis. Se fala então que o mundo teve o começo pela lei de conservação de massa e energia, nós somos obrigados a falar que algo fez o começo. Não é verdade? Ou seja, a gente perguntou de onde veio essa matéria toda. Então a gente falou que tinha uma energia, que ela estava muito concentrada e que teve a explosão. Ok. Mas se a gente for falar de leis de conservação de massa e energia física, a gente obrigatoriamente tem que falar que algo fez com que isso começasse. E o que a Torá fala para a gente? Isso só pode ser Deus. Einstein, quando ele entende isso, ele se opõe de uma forma imediata. E assim ele cria uma teoria para explicar a criação do mundo. E no final da sua vida, pessoal, ele revela para as pessoas que esse foi um dos maiores erros que ele teve de ir contra a teoria do Big Bang e ir de acordo com a teoria que ele chamou da constante cosmológica. Ok? Então Einstein ele fala, não foi Deus. Isso não pode ser. Existe uma outra teoria que era a teoria da constante cosmológica, que tudo é constante, etc. Mas no final da vida dele, ele revela ao mundo que ele errou. Ele revela ao mundo que aquilo estava totalmente equivocado. E agora, a gente precisa fazer uma grande pergunta. O Big Bang tem provas? Ok, a gente viu que Gamow falou um monte de coisas, teve uma teoria baseada numa descoberta lá de 1925, mas tem prova. Aristóteles, para a época dele, tinha a prova através da filosofia grega, e para aquele momento era suficiente. E por que essa teoria do Big Bang é aceita? No ano de 65, duas pessoas muito famosas também, chamadas Wilson e Penzias, fazendo pesquisas para uma empresa chamada Bell Telephone, eles acabaram captando com potentes antenas uma radiação constante em todo o universo. E essa radiação ela tinha ondas e frequências sempre a 3,5 graus. E elas foram chamadas das famosas ondas de Kelvin. Essa era a frequência exata que os cientistas precisavam para provar a teoria do Big Bang. E com isso, quando eles tiveram essa descoberta da radiação constante no universo, de ondas e de frequência, eles acabam ganhando o prêmio Nobel. Gamow não ganhou nada, e sim eles que conseguiram provar a teoria dele de uma forma científica. A gente vê que coisa interessante. Gamow ele faz toda a descoberta, mas o que se conta nesse momento para ganhar um prêmio Nobel é quando aquilo é provado. A gente mostrou agora como que essa teoria do Big Bang ela foi provada de maneira científica. Eu quero falar algo muito interessante com vocês. Já que a gente estava falando do prêmio Nobel, eu quero fazer um parênteses e contar para vocês algo muito forte sobre essa história do prêmio Nobel. Como vocês sabem, esse nome, prêmio Nobel, ele foi dado em honra de uma pessoa chamada Alfred Nobel. E saibam vocês que esse homem inventou a dinamite. Ele inventou a dinamite. A dinamite não existia até então. E ele ganhou muito, mas muito dinheiro com isso. E a gente sabe que a dinamite, na verdade, ela tem dois lados. Ela pode ser usada, por exemplo, para implodir algo que já passou um pouco do tempo e construir coisas novas, mas ela pode ser usada para destruir muito. Um dia, e essa história é uma marcha verdadeira, o irmão dele faleceu. E no dia seguinte, Alfred Nobel ele sai na rua
ele compra o jornal e vê que se fizeram uma grande confusão. Ao invés de colocar no obituário o nome do irmão dele, colocaram o nome dele. Alfred Nobel morreu e etc. E quando ele vê o que está escrito sobre ele no obituário, está escrito que duas coisas. Que ele era rico e que, além de tudo, ele ajudou a destruir o mundo com a dinamite que ele criou. Aquilo para Alfred Nobel cai como um soco na cara. Ele se desespera. Ele fala, como? Como algo que eu criei para ser algo positivo, é isso que vão escrever de mim? Ele ganhou uma oportunidade gigantesca na vida de ter acesso ao seu obituário sem ter morrido. O que ele faz? Imediatamente ele se arrepende. Ele faz chuvá e se pergunta, é isso que eu estou doando para o mundo? É isso que eu quero deixar? Esse é o meu legado que eu quero deixar para o mundo? Ele pega a sua fortuna, como nós falamos, ele era muito rico, e ele criou esse instituto que pagasse e premiasse as pessoas a cada ano que se destacasse para evoluir o mundo. Se falaram que ele, através da dinamite, destruiu o mundo, ele falou, eu vou usar o meu dinheiro para quê? Eu vou usar o meu dinheiro para premiar as pessoas que se destacaram para trazer para o mundo uma evolução. Que conceito de tshuva a gente vê? Que conceito de arrependimento, de retorno? Uma pessoa que ganhou uma chance, um presente de Deus, mas ele não desperdiçou esse presente de Deus. Óbvio que ele teve uma grande sorte de ver o nome dele no jornal e etc. Mas quem de nós teria essa chance? Quem de nós teria essa chance de algum dia, talvez, olhar e ver o que as pessoas falariam da gente? Então a gente tem que entender que nunca é tarde e é sempre tempo da gente também fazer tshuva. É a famosa história do que a gente fala da dieta. A gente sempre fala, as pessoas que precisam, é óbvio, que amanhã eu começo a dieta, segunda-feira eu começo a dieta. A gente sempre deixa para depois. Não deixem para depois. Façam como Alfred Nobel. Utilizem tudo que vocês têm para o que é positivo. Utilizem tudo que vocês têm para proporcionar para o mundo a sua verdadeira evolução. Isso também está na mão de vocês fazer. Não só em relação a pessoas muito ricas, mas pessoas que também que fazem a sua parte, que fazem o que é necessário e fazem principalmente com o seu coração. Vamos adiante. Outra prova existente que a gente pode falar em relação à teoria do Big Bang é a quantidade de gás hélio e de nitrogênio, sendo exatamente o necessário para ter havido o Big Bang. Ou seja, a gente vê que a ciência fala sobre a quantidade de gás que era o necessário naquele momento para que tenha havido a grande explosão. Mas, de novo, a gente pergunta, quem criou isso tudo? Quem criou os gases? Então, eu quero que vocês entendam, pessoal, que, na verdade, a gente aqui começa a trazer a resposta da nossa pergunta lá no início. A gente está falando a mesma coisa. A teoria do Big Bang não vem contradizer a Torá. A teoria do Big Bang, na verdade, ele vem dar ainda mais força para o que está escrito na Torá. Quando a Torá diz que o mundo foi criado através de um princípio, que foi uma revolução no mundo. A ciência não é um problema, ela é a solução. Porque muita gente pode fazer como faziam com o Maimônides, que falavam, você é rabino, você acredita na Torá, sua fé é cega. Então, quando Deus traz para o mundo a sabedoria, traz para o mundo a ciência, ele abre os portões da sabedoria, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que a Torá ela vai continuar sendo eterna, vai continuar sendo sagrada, mas ela vai ter o embasamento da ciência para dar ainda mais força para ela. Quem diz que o Big Bang e a Torá são contraditórios precisa voltar e entender um pouco mais do que ele está falando. E é o que a Gemara, o Talmud, diz que a partir do 6º milênio, que é onde nós estamos, os portões do conhecimento serão abertos. Quando Deus vai dar oportunidade para as pessoas escolherem e saberem de onde tudo veio e que veio de um início. Exatamente o que Deus deu nesse 6º milênio para que as pessoas pudessem descobrir que houve um início e que a gente precisa, obviamente, entender que a teoria do Big Bang, a teoria do que a Torá, a verdade pela qual a Torá fala da criação do mundo, ela é exatamente a mesma. Algumas diferenças, mas é a mesma. Ou seja, pessoal,
O que os cientistas chamam de Big Bang, nós chamamos de Bereshit. Nós chamamos do começo, nós chamamos do princípio, ok? Se a gente falar, por exemplo, do plasma, o plasma, a gente sabe que o universo ele era uma enorme quantidade de energia, como nós falamos. Para virar matéria, tem que baixar um pouco a temperatura, não é verdade? Qual a diferença que tem do plasma para a matéria? O plasma, ele eletricamente ele é neutro, e daí? Porque mesmo o plasma tendo luz dentro dele, ele não consegue se propagar para fora. Se a gente olhar a quantidade de energia, a gente não ia ver absolutamente nada. Por quê? Porque a luz não consegue se propagar fora do plasma, ela fica só dentro dele. Na matéria é totalmente ao contrário. A luz, ela não só é revelada, a gente consegue olhar a luz, mas ela também tem um lado positivo e negativo. Por quê? Porque ela se propaga. E quando a gente fala na criação do mundo, na Torá começa com a ordem de cada dia, como nós falamos. Então a gente vê que Deus não cria o mundo de uma vez só. O mundo é uma evolução. O mundo ele vem para ser uma crescente dia a dia. E por isso que Deus faz questão de escrever na Torá o quê? O que foi criado em cada dia. Ou seja, para revelar para cada um de nós o segredo muito grande que existe na criação. Então, como nós falamos, na Torá está escrito sobre a criação do céu e da terra de forma geral, demonstrando para a gente o que está acontecendo. Mas quando a gente fala na ordem da criação, no primeiro dia, a gente vê que está escrito que houve a luz. Está escrito Vayei Or. Deus ele falou para que a luz existisse e se foi a luz. Ou seja, é impressionante que a teoria do Big Bang fala a mesma coisa. Quando ele fala que existe algo que é neutro, o que é neutro? Que é a matéria, e dentro disso existe a propagação da luz. Ou seja, o Big Bang é a Torá explicando como o mundo ele foi criado. Como tudo isso aconteceu. Muitas vezes, e é exatamente essa ideia que a gente tem que entender. O Big Bang não contradiz a Torá, ele embasa ainda mais o que nós já sabemos dessa inteligência divina que é a Torá há muitos e muitos anos. Então, nós temos que ter em mente, pessoal, que o fato de que a Torá ela precedeu, ela veio antes do que a ciência, com uma informação muito mais significativa. A ciência descobriu só agora que o universo foi criado. Nós falamos, a teoria foi aceita até 1946. Até lá as pessoas achavam, é Aristóteles, o mundo não foi criado, ele sempre existiu. Não é verdade? Até agora, as pessoas não diziam o que causou essa criação. É muito difícil. O que eles falaram, o que a ciência responde, o quê? Isso é algo que é muito acima, muito complexo. Por que complexo? Porque é Deus. É Hashem. E a plenitude de Hashem. Isso que Hashem é perfeito. Ele não tem falhas. Ele é muito além da nossa inteligência. Nós somos seres humanos. Nós temos um limite, nós temos uma limitação. Então, os professores Paul Stender e Alan Guth, eles falaram uma coisa muito forte no ano de 1980. Eles desenvolveram uma famosa teoria chamada a teoria revolucionária da inflação do universo, que eles falaram que o momento da criação não tem explicação. Eles falaram, olha, tudo isso está ok, mas o momento da criação, a criação dessa energia ou desse princípio que a gente pode chamar pela Torá, não existe explicação, ok? E o professor Hawking, ele explica, ele fala uma coisa muito forte. Isso tudo a gente está trazendo embasamentos científicos, pessoal. Quando ele diz que o verdadeiro ponto da criação do mundo está além do presente escopo conhecido pela física. Ou seja, o ponto que aquilo tudo foi criado é muito além da ciência, muito além da inteligência, muito além de tudo que a gente pode achar que a inteligência humana ela pode chegar. Por quê? Porque o ponto da criação é Hashem. O ponto da criação é Deus. Então a gente vê aí as duas pessoas que nós tratamos na tela passada. Então a gente vê que Deus, dentro da sua criação, ele imprimiu leis naturais. Ou seja, Deus não é obrigado a seguir exatamente o que ele criou. Ele pode mudar.
Ele pode criar algo do nada, ele pode ser exatamente ao contrário do que a filosofia grega, do que Aristóteles falava, porque na mão de Deus está o poder de tudo. Na mão de Deus está o poder de estar acima do tempo, acima da natureza, acima de cada um de nós. Mas ele não deixa que cada um de nós vamos ser influenciados por isso. Nós temos o livre-arbítrio para fazer, para desenvolver, para estudar, para melhorar. E a gente tem esse livre-arbítrio para saber escolher o que nós devemos fazer dentro da nossa vida. Eu espero que tenha ficado tudo claro sobre essa grande teoria do Big Bang e a explicação clara, lógica, de que a teoria do Big Bang vem embasar o que nós já sabíamos pela Torá, mas como os próprios cientistas falam, o ponto da criação, o momento da criação, o princípio de onde veio, é algo que ninguém consegue explicar. Porque a única explicação que existe é a explicação de que isso tudo vem de Deus. Pleno, perfeito, absoluto, e como nós falamos no Shema Israel, Hashem Echad. Além de ser pleno, único, além de ser pleno e absoluto, Deus também é e sempre vai ser único. Que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Foi um prazer gigantesco estar com vocês. Tudo de bom a todos. Sucesso!